Olá, hoje nós estamos aqui iniciando o primeiro episódio do Pode Falar, o seu podcast, onde se for sobre Jesus, você pode falar à vontade. E hoje, é claro, não poderíamos iniciar diferente, né? Com muita honra, recebendo aqui Keila Tananta, agora pastora. Keila Tananta. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Keila. Nós estamos iniciando aqui em Quari, mas logo vamos estar gravando de Uberlândia, né, em Minas Gerais, mas hoje ainda em Quari nós estamos iniciando com você, minha amiga do meu coração. Minha querida, é um prazer enorme estar aqui no Pode Falar. Nessa primeira edição eu me sinto muito feliz, lisonjeada em poder falar de Jesus. Como a gente já havia conversado antes, meu assunto preferido, meu assunto predileto, que a gente passa horas e horas falando de Jesus e a gente não se cansa de falar. E eu fico muito feliz em poder estar aqui fazendo a abertura desse trabalho abençoado. Eu quero muito, assim, que você conte pra gente, Keila, um pouco sobre o teu testemunho. Nós precisamos conhecer as obras que o Espírito de Jesus, que está na terra, habitando dentro de nós, tem feito na vida de muitas pessoas. E você é um exemplo de muita fé, de muito milagre. E eu quero que você conte um pouco pra gente dessas vitórias que o Senhor tem te dado, desses milagres que o Senhor tem operado na tua vida. E você pode falar. Eu posso falar, né? Eu estou muito grata a Deus, primeiramente. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no Pode Falar. Já começo determinando sobre esse projeto que saiu do papel, esse projeto, Ariana, que nasceu primeiramente no coração de Deus, antes de nascer no seu coração. Eu já entro aqui determinando toda sorte de bênção a favor desse projeto. Pode falar de Jesus. Então, Jesus, ele é grandioso, né? E a gente se sente muito bem em poder falar. Na medida em que a gente fala dele, mostra que nós não nos envergonhamos dele, não nos envergonhamos daquilo que ele tem feito na nossa vida, né? E eu começo, Ariana, falando sobre uma passagem bíblica que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Para o Senhor, lá em Salmo 123, né, vai dizer isso, né? Então, versículo 6, e diz essa palavra grandiosa. Então, no finalzinho de dezembro, participei de um podcast, né, o Quariense, a qual eu falei da minha vida profissional, a minha vida como mãe, como mulher, papel na sociedade. Mas eu te garanto que hoje aqui eu estou falando de algo que realmente eu me sinto muito à vontade de falar, eu me sinto muito feliz, que é sobre Jesus, né? Dizer, nosso assunto predileto, com certeza, não só poder falar dele, mas como viver as grandes coisas que ele tem feito na nossa vida. Então, a Keila Tananta, né? Sou radialista no município de Quari, mas eu quero falar hoje sobre a Keila Tananta pessoa, a Keila Tananta serva de Deus, né? E então, assim, Ariana, eu comecei assim a minha vida cristã desde pequenininha, né? Fui criada nos preceitos cristãos. Minha mãe, Dona Eunice Tananta, serva do Senhor, da Assembleia de Deus, ela que está sob as bênçãos do pastor Queiroz, né? Pastor Frade Nascimento Queiroz, nosso querido pastor Queiroz, bastante conhecido aqui no município. Minha mãe, desde pequenininha, Ariana, levava a gente, eu, meus irmãos, todos do mesmo tamanhinho para a casa do Senhor, né? Arrumava tudinho, levava. Então a gente começou assim. Ela cumpriu aquela parte da Bíblia: ensina teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer ele não se desviar dele. E foi assim que aconteceu. Então, assim, a minha mãe, a Dona Eunice, ela sempre desde pequenininho nos levou para a casa do Senhor. E a gente foi, né, crescendo, né, em graça, em sabedoria, nos princípios cristãos. Era uma mulher de Deus, exemplo na nossa casa, exemplo no nosso lar. E a gente foi crescendo. Mas aí chegou um momento que você já sabe que é muito complicado para você que nasce no lar evangélico, no berço evangélico. É muito complicado com você que não conheceu a vida lá fora. Então, tem aquele momento, eu creio que muitas pessoas em casa vão se identificar, que a gente dá aquela voltinha, né? Aquela voltinha, né, lá no mundo, né? Aquela voltinha, sim, aquelas férias, e que a gente tem que passar por isso para que o testemunho seja mais grandioso, né? Não necessariamente é obrigatório você dar a voltinha, mas a gente que não vigia, não quer ouvir 100% a palavra de Deus, não quer cumprir, vai chegar um momento em que Deus vai permitir que você dê essa voltinha lá no mundo, para que você reconheça que a casa do papai é o lugar que você nunca deveria ter saído. E foi assim que aconteceu, né? Que nos remete à história do filho pródigo. Isso mesmo. Então, aos 15 anos, né, eu me afastei dos caminhos do Senhor.
15 anos me afastei, né? Fui conhecer a vida lá fora, grandioso aos meus olhos, algo que eu nunca tinha visto, deslumbrante, aquela falsa alegria que realmente digo, comprovo e aprovo de tudo que estou falando, uma falsa alegria momentânea, aquela alegria em que você vai achando que está abalando, achando que está com tudo, e quando volta para casa você está mais vazio ainda. Digo com propriedade do que estou falando e afirmo aquilo que estou dizendo. Então, assim, foi nesse momento, Ariana, em que eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Fui conhecer o mundo lá fora, conheci pessoas que Deus permitiu que chegassem na minha vida. Passei por desertos, passei por dificuldades, passei por situações constrangedoras. O inimigo, né, de várias formas humilhou, pisoteou, porque ele é assim. Ele veio para matar, roubar e destruir, e a intenção dele, quanto nós cristãos, ainda mais que ele sabe que tem um chamado ali, além daquilo, é matar, roubar e destruir. Não tem meio termo para Satanás, ele não brinca de ser diabo, né? Então, assim, eu fui dar essa voltinha, né? Fazer tudo aquilo ali que desagradava a Deus, na verdade. E foi assim, durante 15 anos, entendeu? Durante 15 anos, e pela misericórdia de Deus eu não morri. Pela misericórdia de Deus algo fatal não aconteceu. Então, assim, pela misericórdia de Deus e pela súplica e os joelhos dobrados da minha mãe, que você sabe que a oração de uma mãe, ela é a oração mais intercessora que existe. É a oração de uma mãe. Então a minha mãe, a dona Eunice, durante 15 anos, ela esteve de joelhos dobrados incessantemente pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Mas pela minha, por quê? Porque fui morar fora, viajei e estava longe dos olhos dela. E você sabe que enquanto teu filho está fazendo coisa errada, mas está ali você está olhando, você tem um certo controle, né, ali. Mas a partir do momento que o teu filho, ele está longe, você sabe que ele não está no caminho do Senhor e ainda está longe dos seus olhos, a tua única oração é aquela: Senhor, vai até onde eu não posso ir. Senhor, tudo que eu não consigo ouvir, tu consegue. Tudo que eu não consigo ver, tu consegues. Então, trata com a minha filha. A minha mãe teve a coragem de dizer isso para Deus. Trata com a minha filha. E a partir do momento que você entrega alguém nas mãos do Senhor, ou essa pessoa vai vir pelo amor, ou ela vai vir pela dor. Então, assim, mas que vem, tá entendendo? Então, assim, durante muito tempo eu estive longe dos caminhos do Senhor. Mas chegou um momento, Ariana, da vida da gente, que a chama do Espírito Santo arde no coração da gente. Porque mesmo quando eu lembro, Ariana, quando eu estava na festa, eu lembro quando eu estava lá naquele momento tal de festa, aquela alegria passageira, que eu parava, Ariana, de coração, Deus sabe o que eu tô falando. Eu parava no meio da festa, no meio do baile e tal todo, parava e olhava e dizia: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui, eu não sou desse lugar, eu não sou desse ambiente, eu não pertenço aqui. Eu dizia: Deus, só Deus sabe. Quando eu dizia: Deus, tem misericórdia de mim, me tira daqui, me dá força para sair daqui, porque se tu voltares hoje, eu sabia e eu tinha convicção que se o Senhor voltasse naquele momento, eu não iria com ele. Entendeu? Então, assim, como para você ver, Ariana, a importância de você tratar com a criança desde pequena nos caminhos do Senhor, mostrar quem é Jesus para ela. Porque mesmo que ela cresça, que ela se desvie, ela sabe que ela não pertence àquele mundo. É assim que acontecia comigo. Porque desde pequenininha, de manhãzinha, minha mãe pegava, levava nós para a oração das 6 horas, levava a gente para a oração de meio-dia, tinha o culto doméstico, tinha isso, tinha aquilo, tinha isso aqui, ensinando. Então, quando eu cresci, que eu fui dar a voltinha, eu sabia que eu não era dali daquele meio. Eu sabia que aquele espaço não era para mim, entendeu? Devido a esse cuidado que ela teve, forte, entendeu? Sim. Quando você ensina a criança, você está criando nela uma base muito forte do Evangelho. Forte. E aquela palavra, como diz o salmista, né? A palavra, ela fica gravada no seu coração. Sim. E ainda que ela dê essa voltinha, né? Porque eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que cresceram lá evangélico, que depois se afastaram, né, tiraram férias, né, pegaram essa parte da herança e foram curtir a vida, depois retornaram. Por quê? Porque sabiam em todo o tempo que estava no lugar errado, que estava longe da casa de papai. E a gente longe da casa do pai, a gente fica meio como órfão, né? Sim, como órfão mesmo, né? E além de órfão, escravo de Satanás. Porque não tem meio termo.
Não é isso. Eu não, eu tô aqui no momento na presença de Deus e em seguida eu já saio, porque não, Senhor, eu tô misericordioso, daqui a pouco eu volto. Então, assim, vai chegar um momento em que Deus vai deixar de ser teu advogado para ser juiz. Deus ele não é brinquedo de ninguém, Ariana. Então, assim, eu digo que foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. Para que nesses 15 anos não são 15 dias, não são 15 meses, são 15 anos que eu estive fora. Então, Ariana, se eu for parar para contar os livramentos de morte que o Senhor me deu durante todo esse tempo, daria para fazer um livro. Então, assim, tudo por quê? Porque a obra dele a obra dele era maior na minha vida, além de tudo aquilo, né, que eu estava fazendo. Então, assim, depois, fazendo um breve, né, resumo, né, então, chegou quando eu tenho 30 anos, né, eu já tinha conhecido o meu vaso, né, vaso de excelência que o Senhor me deu, o pastor Ginaldo. Então eu já tinha conhecido ele, a gente já estava assim, encaminhando para o nosso casamento, né, depois de várias frustrações amorosas, depois de tudo, para te ver que até lá, quando você está fora da presença de Deus, ele permite que você passe por situações complicadas no amoroso, no sentimental. Então, assim, quando você se posiciona, até isso Deus prepara para ti. Um vaso de honra, escolhido, preparado, porque aquilo que Deus nos dá, Ariana, não é qualquer coisa. Deus não vai te dar, tu é filha amada de Cristo, Deus não vai te dar qualquer coisa, desde que tu esteja posicionada, tá entendendo? Então, assim, a gente já estava assim, se encaminhando, e foi um belo dia, né, a gente recebeu um convite, né, de um casal de amigos, né, que era o Ricardo, a Paula Freitas, nossos amigos, a Ruana. Então, assim, a gente recebeu um convite. Não, vamos lá na nossa igreja. E eu, mana... Só fazer uma visitinha. E eu assim, você não tem, entendeu? Porque mesmo que você queira ir mais, sabe que é uma guerra espiritual. É uma guerra entre carne e espírito. Satanás está lá, os anjos estão lá, aquela coisa toda. Vou, não vou. E quanto eu já não tinha enrolado eles para ir? E aí chegou um belo dia que o Senhor disse, não, hoje você vai. Hoje é o dia, você vai. O Senhor marcou dia, hora e local. Até me emociono. Para a gente se reencontrar. Porque foi nesse dia em que eu conheci o Ministério Apostólico Internacional Aliança com Cristo, conhecido como o Ministério Maiaque. E naquele dia, Ariana, através da vida do meu apóstolo, que eu tenho o maior amor do mundo no meu coração, porque é o pai espiritual que o Senhor me deu, é o pai nessa terra para cuidar de mim, da minha família, e através da vida daquele homem, sobre a unção que está na vida dele, Ariana. O Senhor falou fortemente comigo, olha que eu já tinha ido para várias igrejas. Ariana, eu era do tipo, para te ver o nível que eu era. Eu era do tipo que eu ia para a igreja, meu Deus, eu estava lá entregue, em seguida eu já arrumava todos os amigos e a gente ia para a festa. Tá entendendo? Eu já era liderança de Satanás naquele tempo. Já era liderança, porque se eu chamasse a galera toda assim, ó, gente, olha, hoje a gente vai pro culto. Eu levava, Ariana, mais de 10 jovens pro culto. Pro culto. E em seguida, todos nós íamos pra festa. E eles, se eles estiverem me assistindo, eles vão saber do que eu tô falando. E é verdade. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que o Senhor queria me fazer liderança, ganhadora de almas, ao mesmo tempo Satanás frustrava e se metia no meu chamado e fazia com que eu fizesse tudo errado. Mas a palavra, uma vez lançada, ela é uma semente. Ela é uma semente. Vai gerar frutos. Vai gerar frutos, jamais voltará vazia. Então, assim, naquele dia, Ariana, a palavra falou fortemente comigo através da vida do apóstolo Osimar. Então, assim, quando ele fez o apelo, Ariana, eu lá do meu lugar, eu falei, Deus, eu quero me ajoelhar aqui nesse altar para que eu nunca mais venha sair. E eu falei para Deus, e se porventura, Senhor, eu tiver que sair da tua presença, que o Senhor me prepare antes e me leve. Que a partir de hoje eu não serei mais fantoche de Satanás. Ele não vai fazer mais comigo tudo que ele bem entender. Eu tomei uma decisão, Ariana, e é muito forte você tomar uma decisão. Você tem que testificar com a sua boca. Seu coração recebe, mas você tem que testificar e abrir sua boca e dizer, porque a tua palavra ela vai ter poder quanto aquilo. Então, assim, através da vida do apóstolo, eu fui, me reconciliei com o Senhor, me derramei naquele altar, Ariana, de uma forma que eu nunca mais tinha sentido a presença de Deus. Entendeu? Então começou a minha vida ali, né, com o Senhor. Então eu fiquei, não. E é eu vou me... que é um divisor de águas. Sim, você vai ter que mudar muitas coisas. É o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu acho muito interessante uma passagem onde Jesus fala assim, eu faço novas todas as coisas. Sim.
E literalmente ele faz novas todas as coisas por onde ele passa. É verdade. Ele faz a transformação, ele transforma. Ninguém é a mesma pessoa antes e depois de Jesus. Eu sempre tenho dito isso, Ariana, que o homem que conhece Jesus, ele jamais é o mesmo. Não tem como ser o mesmo depois que você sente a presença do Senhor. Não tem como você ser o mesmo. Em algum ponto você vai ter mudança. Em algum ponto você vai mudar na sua forma de falar, na sua forma de vestir. Aí começou o processo. Eu tinha que me adaptar a minha vestimenta. Por quê? Muita gente fala assim, a tua roupa, a roupa de ninguém não leva para o céu. Realmente não leva para o céu. Mas quem é do céu sabe como se vestir. Quem é do céu sabe que você não é igual ao mundo. Eu não quero ser confundida com ninguém, Ariana. Eu não quero, porque é uma vergonha pro cristão a pessoa chegar e dizer, menina, eu nem sabia que tu era crente. Nossa, não, isso não. Eu quero ser reconhecida. É o 007, né? Sim, eu quero disfarçado de mundano. E assim, Ariana, eu quero ser reconhecida por quem eu sou na presença de Deus. Eu quero ser reconhecida como serva de Deus, entendeu? E mesmo antes de eu ser ungida pastora, tinha muita gente que me chamava de pastora. E aonde eu chego, as pessoas falam assim, você é evangélica, tem como você fazer uma oração? Ou seja, eu não preciso abrir a boca, o Senhor, ele se mostra através da minha vida. E é como sempre eu quis. Eu nunca pensei em ser famosa, eu nunca pensei em ser grandiosa nessa terra. Eu sempre quis ser uma serva de Deus, em que fizesse o ID de Jesus, porque o meu negócio, mano, é evangelismo, meu negócio é campo, tá entendendo? O Senhor, ele nos coloca no altar, porque pela promessa que ele tem na vida da gente, de nos honrar, mas que o que eu gosto mesmo é da obra, meu irmão. O negócio mesmo é lá no estreito mesmo, tá entendendo? Eu entendi e reconheci que sem Jesus eu não era nada, Ariana. E aí, se eu falar pra ti assim, ó, a partir daí foi só vitória. Eu vou estar mentindo aqui no primeiro episódio do Pode Falar. É aí que começa, meu irmão, o estreito. Por quê? O ouro, para ele ser, para o joalheiro entender que ele é ouro, ele tem que ser provado, né? Sim. E como diz aquele hino, só quem sabe o teu valor, lapidador. Eu não posso falar de área de metalúrgica se eu não entendo. Então só quem pode falar do teu valor é quem te criou, é quem te formou. Então como eu der aquela voltinha lá no mundo, ele vai dizer, não vai ser bom não, peraí. Tu vai ter que passar um estreito que é pra te ter um testemunho para edificar vidas. Eu creio hoje em dia assim. Então aí começou, minha irmã, as provas, né? A gente se preparando para o casamento, né? Aquela coisa, não, Senhor, eu quero casar, estou legalizada diante de ti, só vida, só vitória, vai ter agora só vitória. Não, porque a vida com Deus, ela não é fácil. Porém, quando a gente passa a luta com Jesus, a gente sabe que nele nós somos mais que vencedores e tem a convicção que mesmo que tu passe o deserto que tu passar, no final tem a vitória. Não tem esse negócio não. De Gênesis e Apocalipse eu nunca vi alguém que começou uma guerra com Cristo na frente e tenha saído perdedor. Então, assim, eu falei, Senhor, nunca perdeu uma batalha. Então, assim, eu tô agarrada em ti, Senhor, eu tô aqui. Eu sei que eu fui errada e tudo, eu sei que eu vou colher o que eu plantei. Mas eu tô aqui, Senhor, para suportar o processo. Pra que eu disse isso, né? Aí começou, meu irmão. E aí, minha irmã, começou o meu esposo nos caminhos do Senhor, vamos lá, vamos casar, papai tá aí, aquela coisa toda, vamos começar, preparamos, né, todo o casamento. Aí veio pandemia, né? Pandemia veio fechando tudo, fechando as igrejas, fechando os bares, fechando os supermercados, fechando tudo. A gente não podia fazer mais nada, podia fazer evento, podia fazer mais nada, tá? Adiamos o sonho, né, do casamento, de se legalizar com Deus, aquela coisa toda. E aí, meu irmão, a gente tinha vários sonhos, né, na vida da gente. Ter a nossa casa, a gente não tinha a nossa casa. A gente não tinha meio de transporte nenhum. A gente vivia pela misericórdia. A verdade é essa. A viver pela misericórdia, aquele famoso vender o almoço para comprar janta. Esse era o momento em que a gente vivia. Mas se eu te falar, Ariana, a gente nunca reclamou, Ariana, a gente sempre esteve feliz. Por quê? Porque a gente sabia que algo ia acontecer. Deus ia fazer alguma coisa por nós. Havia uma promessa em volta das nossas vidas e uma hora essa promessa ia se cumprir. O processo é doloroso, entendeu? Então assim, minha irmã, começou, né? A gente nessa caminhada com Jesus, começamos a nos envolver na obra, tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, Ele vai aperfeiçoar, porque o Senhor tinha uma promessa que nós seremos pregadores, que nós seremos levitas, que nós seríamos grandes ganhadores de almas e que meu esposo ia ser um grandioso empresário e tudo isso, a gente só tinha as promessas do Senhor e foi nelas que a gente se agarrou, né? Eu até brinco até hoje com meu esposo, porque, como eu falei, a gente tinha almoço para comprar janta.
Quando eu fiquei com meu esposo, Ariana, ele ganhava R$200 por semana. Ele era o auxiliar de metalúrgica. Entendeu? Ele ganhava para varrer o chão, ganhava para fazer, ganhava para montar uma bobagem e eu tá aqui, tá. Só que ele muito esforçado, né? Sempre muito esforçado. E honrando aquilo que o Senhor tinha entregado para ele, que era esse trabalho humilde que ele tinha, né? Então, assim, começamos na obra do Senhor, fazendo as coisas pro Senhor. Na primeira promessa que veio para a vida dele foi: o Senhor irmã dizer que eu te vejo como um grande empresário. Eu falei, opa! Começou a melhorar o negócio, o deserto começou a florescer. Porque se há uma promessa, o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma hora ou outra, irmão, se Deus te prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir. Então eu comecei a brincar, é aqui mesmo que eu vou me agarrar, né? Quem esteve contigo na luta deve estar na vitória e serei eu. Esse vaso aqui acaba de ganhar a flor dele, vai ser eu. Então a gente sempre brincou com isso, né? Então assim, mas falando sério, com muita perseverança e com muita fé. Minha irmã, fé, não podia faltar não. Faltava tudo, menos a fé. Então assim, a gente dava um jeito de ir pra igreja, Ariana, dava um jeito. A nossa família é grande, na época ainda não tinha o Heitor. Eu, Luna, Denner e o irmão Edinaldo, meu esposo. Então, assim, era 2 voltas, né? Quando nós emprestávamos de alguém, a gente ainda não tinha, né? Dava 2 voltas aqui e depois dava para ir para a igreja. Mas a gente ia para a igreja, não teve desculpa. Do bairro do Urucu para o centro da cidade, Gonçalves Ledo. Ia e voltava naquela mesma peleja. Mas a gente ia, entendeu? Sem uma hora, a roda vai girar. Então, assim, a gente ia não por necessidade de bens materiais, né? E sim pela necessidade da presença do Senhor. A gente já estava assim, tendo a certeza do que a gente queria, né? Então começou, minha irmã, e aí passou-se o tempo, tudinho, estava feliz, bem, né, sendo amparados de forma ministerial, né? Apóstolo Aldimar, Bispo Josiane, sempre ali visitando a gente, dando uma palavra, aquilo que a gente não sabia, a gente corria lá, estudo, isso e aquilo, tá? Aí começou, né? O Senhor, Ele permitiu uma grande prova na minha vida, que foi a primeira prova, né, eu quanto cristã, que foi da minha filha, a Luna começou com mais febre, tinha 3 aninhos de idade. Começou com uma febre, vomitava, aquela coisa toda. E aí a gente levava para o hospital e voltava e prova, isso e aquilo que a mãe sabe, né, quando o filho está doente a gente quer que seja na gente. E aí, mãe, chegou um determinado tempo que a Luna não andava mais e eu comecei a perceber que a barriga dela estava muito inchada, ela não conseguia mais comer, não conseguia defecar, não conseguia andar. Meu Deus, eu fui para o hospital, cheguei lá e minha filha passou lá uns 5 a 6 dias, isso, sendo assistida, internada, com vários medicamentos e nada passava a dor da minha filha, ela não comia, tudo que comia voltava, não conseguia defecar. Eu andava com a minha filha carregada, Ariana, porque ela não conseguia andar. Meu Deus, e eu digo para vocês que Deus, Ele permite situações. Nem tudo é o diabo que faz, não. Eu não tô aqui para ser advogado de Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus, Ele cria situações que é para você ver, testemunhar futuramente, como está acontecendo hoje, né? Então, um dia, que lá dentro do hospital, uma irmã falou para mim, esse testemunho aqui vai ganhar o Brasil. E hoje eu vejo essa promessa cumprindo, porque esse testemunho aqui vai chegar em grandes lugares, Ariana. Então eu levei a minha filha para o hospital, minha filha estava no 6º, 7º dia, chegou no 7º dia, nada acontecia. Então, Ariana, eu cheguei no banheiro daquele hospital e eu disse assim, Senhor, eu tive, talvez muita gente não tivesse a coragem, mas eu tive a coragem, irmãos, de fazer essa oração. Senhor, Tu não queres curar minha filha? Não é a Tua vontade curar minha filha? Senhor, prepara minha filha e leva para Ti, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. Mas prepara o meu coração para que eu não venha sair dos Teus caminhos, não venha me revoltar, não venha ser ingrata. Eu sei que a minha filha não é minha, ela é Tua. Se a Tua vontade é levar a minha filha, Senhor, a Tua vontade ela é soberana e perfeita. Prepara minha filha e leva para Ti e faz eu suportar. Eu só preciso suportar esse processo, porque a partir do momento que tu entrega a tua vida pro Senhor, tu vai deixar Ele trabalhar na tua vida, e nem tudo vai ser coisa que te agrada, nem tudo vai ser coisa feliz pra ti, nem tudo vai ser assim. Então chegou um momento, Ariana, eu creio que Deus, Ele só estava esperando eu ter essa atitude. Eu precisava mostrar para Jesus que eu amava Ele muito mais do que eu amar minha filha, do que eu amar meus filhos.
Eu precisava provar para Jesus, apesar de Ele saber meu coração, mas eu precisava abrir a minha boca e provar também para mim mesma que naquele momento o que eu queria era o que Ele quisesse para mim, não aquilo que eu queria para mim. Minha irmã, depois que eu fiz isso, a glória de Deus, Ariana, foi chegando médicos, foi chegando cirurgião, foi chegando muita gente para ver a Luna, né? E aí o cirurgião, o Dr. Henry, né? Dr. Henry entrou junto com o Dr. Hugo na época e entrou lá para ver minha filha, aquela coisa toda, e viram a situação dela, a barriga muito grande. E aí o Dr. Henry falou assim: olha, mãezinha, eu vou levar ela para o centro cirúrgico, vamos ver o que tem na barriga dela, porque em ultrassom não mostrava nada. Todos os exames que você imaginar a gente já tinha feito e nada mostrava o que a minha filha tinha na barriga dela, entendeu? E a barriga cada vez maior, cada vez maior. A gente sempre assiste Um Milagre no Paraíso e a gente se identifica muito, Ariana, porque a minha filha ficou exatamente igual àquela criança, entendeu? Então assim, a Luna chora muito porque ela lembra. E teve um dia que a minha filha falou pra mim com 3 anos de idade, Ariana, ela disse assim: mãe, por favor, para de orar que eu não aguento mais. Ela falou: para de orar porque eu não estou aguentando mais, essa dor não vai passar. E foi nesse momento que eu disse: eu estou sendo egoísta, Deus, que a minha filha ela não está suportando mais a dor. Ela não está suportando. E foi quando eu disse para o Senhor que eu entregava ela nas mãos do Senhor, para que Ele fizesse aquilo que Ele quisesse com a minha filha. Então aquele cirurgião levou minha filha e ele falou: olha, mãe, 45 a 50 minutos eu trago ela de volta. Tá, minha irmã, a cirurgia da minha filha estava quase dando 2 horas. E aí eu lá, imagina o processo de eu esperar minha filha, que estaria de volta em 45, 50 minutos, em quase 2 horas. E aí chegariam lá contigo já psicólogo, para conversar, né? Eu estava com a ajuda da minha amiga, que é uma amiga muito querida minha, que é a Claudimara. Ela é fisioterapeuta, ela ficou ali comigo do meu lado. A minha amiga Évila, né, que também é nutricionista, ela estava ali comigo, mas estava chegando profissionais, de psicólogos, isso e aquilo. Gente chegando lá comigo, eu falei: meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, né? Então assim, depois que aconteceu tudo isso, que passou tudinho, veio o cirurgião, né, todo com a roupa, e falou: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Aí já começou assim: olha, a tua filha estava com apendicite, a apendicite estava estourada dentro dela. Nessa hora eu disse: agora o pior vem. Mas para a glória de Deus, Ariana, a minha filha suportou a apendicite estourada dentro dela, até o momento em que eles abriram a barriga da minha filha e viram. E aí colocaram a bolsa de colostomia, né, entubaram minha filha para lá, e teve 40% do intestino dela removido porque estava necrosando já. Então assim, olhar a Luna hoje, e ela é um milagre de Deus. Ela é um milagre vivo diante dos meus olhos todos os dias. E naquele momento, Ariana, que aquele médico disse: mas ela está viva. Agora a gente só tem que ver como que vai ser o processo, porque eu nunca havia feito uma cirurgia desse, né, nível, desse porte. Já tinha visto abrir a barriga de alguém que estava quase estourando, mas estourada a ponto de passar. Então ela ficou com aquela bolsa de colostomia, né, durante os dias lá. E pra glória de Deus, Ariana, foi assim, só recuperação dali em diante, só mesmo ponto positivo, graças a Deus. E aí, minha irmã, milagre vivo, né, da minha filha estar de pé hoje, né. Então ali naquele dia eu vi que o Senhor era na minha vida. Naquele dia eu vi que Deus era na minha vida, porque todo mundo que viu a situação dela e que ouviu o que o doutor disse, eu ainda fiquei, Ariana, com um tubo, assim, com o intestino dela dentro. O intestino dela dentro. E o doutor, pra eu testemunhar, o doutor disse: mostre o máximo de pessoas que você puder, em seguida você enterre. Que é para as pessoas venham a ver o que Deus fez na vida da Luna. Tá entendendo? Então, assim, daí diante, minha irmã, foi bênção, né? Graças a Deus, a recuperação da minha filha. Minha irmã aí veio. Eu lá, mais grata ainda pro Senhor. O Senhor está na minha vida. Agora sim, eu tenho mais força para te servir, eu tenho mais garra, eu posso dizer que tu cura, que tu salva, que tu liberta. Porque como que eu vou falar de um Deus que cura se Ele nunca me curou? Se Ele nunca, né? Eu não posso falar de um Deus que abre portas de emprego se Ele nunca abriu na minha vida ou na vida de alguém que eu conheço, né? Então assim, Deus, Ele falou: eu vou te colocar no estreito, que é para te testemunhar e saber que eu sou Deus na tua vida. Então assim, quando passou esse tempo, 1 ano inteiro, só a Vitória, eu descubro que eu estou grávida. Lá se vem o herdeiro, o profeta, o adorador, né? E aí, minha irmã,
eu já tinha feito alguns exames, né? Devido eu ter tido um problema, né? Na minha primeira gravidez, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia, fiquei assim uns dias no hospital, assim, bem ruimzinha ainda. E aí da aluna também, né? Aí lá vem o varão, né? O Heitor. E eu tava um pouco preocupada por conta de que eu tinha tido um conselho médico de não engravidar, entendeu? Por conta, né, dessas situações que haviam acontecido comigo. Mas aí o que eu fiz? Eu fui lá, tentará, Senhor teu Deus, eu fui lá e tentei. E aí veio, né? Eu estive grávida. Os primeiros dias, assim, eu sofri muito, né? Por conta que eu sangrava de forma, assim, desordenada. E aí eu comecei a ir para o hospital, tudinho. E eu achava assim, não, tô sentindo essas dores porque eu tô numa idade mais avançada, você engravidar com 18 é uma coisa, eu engravidei da aluna com 27, ou seja, né, muito tempo. E aí lá vem o Heitorzinho, né, eu já tava com uns 30 e pouco, né, porque não, a gente vai ficando velha, né, aí vai dificultando a coisa, no meu entendimento, né, e realmente vai, né. E aí, minha amiga, um belo dia eu tava com muita dor, né, muita dor, eu não estava suportando de dor, de tanta força que eu fiz no meu corpo. A Ariana começou a sangrar meu nariz, assim, sangrava meu nariz. Eu falei, não tá normal, vamos para o hospital, né? E eu tava como se fosse para ter uma contração, né? E aí eu fui para o hospital. Ariana, eu lembro bem que eu pisava com a minha perna direita, e eu pisava como se eu tivesse algo assim muito forte, né, no toco da minha coxa, entendeu? Como se eu carregasse um peso, uma dor muito grande, assim, um deslocamento, sem nem explicar. E aí eu fui para o hospital com muita dor mesmo. Chego lá no hospital, né, fui para o pré-parto com um medo enorme de estar perdendo meu filho, né? E chegando lá, os médicos me avaliaram lá, a enfermeira lá do pré-parto, e aí fizeram uma ultrassom. E a enfermeira, muito experiente, né, disse assim, procura o bebê, procura, cadê o bebê? Não tem, né? Aí eu tinha começado o pré-natal, já tinha começado meu pré-natal e começado alguns exames, mas ainda não tinha feito uma ultrassom, entendeu? Porque a ultrassom vai pedir lá no decorrer do tempo, né? E aí, gente, que vem, né? Uma senhora disse assim, o bebê dela está sendo gerado nas trompas. E aí eu, leiga, né? Não entendi nada, meu esposo muito menos, né? Só segurando minha mão ali e tal. E aí chegou uma amiga minha, né, que ela é enfermeira, muito experiente ali. Aí eu chamei ela e falei, Vi, nisso colocaram um medicamento, né, pra eu tomar no hospital, porque eu tava muito fraca, eu tava muito debilitada, aquela coisa toda sangrando, né. E aí tá, eu chamei ela, falando que o bebê tá sendo gerado nas trompas. O que significa isso? Mas a cara dela fez, quem disse isso? Aí eu falei, né, contei tudinho, ela disse... Foi uma profissional da área, né? E ela disse assim... Foi logo pegando a minha mão assim, amiga, te acalma, mas é assim. O bebê gerado nas trompas é uma gravidez ectópica. E foi me explicando que é algo assim difícil mesmo de ser gerado. E que muitas mães acontece isso e aquilo. Ai, minha irmã, pra que existe Google? Aí eu fui achar de pesquisar, Ariana. Eu fui achar de pesquisar o que era. E eu vi que ensina de a criança... na maioria dos casos, eles interrompem a gravidez. Minha irmã, tu viu uma selva de Deus doida naquele hospital. Eu vou me embora, eu não quero ficar aqui, eu não vou ter meu filho, aquela coisa toda. Não, mas se acalma o povo lá. Não, calma, sai arrancando, não, eu vou me embora. Não, quero me embora, estou me sentindo melhor. Fui pra casa aguentar a dor, minha irmã, a noite toda. E aí eu comecei, né, fui fazer exames particulares e foi realmente comprovado, né, que a minha gravidez era ectópica. Bebê gerado nas trompas, aquela coisa toda. Eu dizia, não, Deus, tu vai fazer alguma coisa por mim. E aí, né, o médico, um amigo meu, né, que chegou comigo pra conversar, falou, olha, como tá no começo, né, e tu é nova, já é aquele papo que tu já entende, né, tá no começo da gravidez, né, aí tem como interromper a gravidez, já tá no comecinho, aquela coisa toda. E aí, Ariana, eu nunca fui a favor, entendeu, eu nunca fui a favor de aborto, né. A pessoa fala, ainda não é nenhuma vida pra mim, já era uma vida. Eu já sabia que eu tava grávida, eu já sabia que tinha um filho meu sendo gerado no meu ventre, na minha trompa, sabe de onde era, mas era meu filho, entendeu? E eu servindo Deus, eu já era levita da casa do Senhor, cantava no altar do Senhor, profetizava a vida,
para as pessoas, dizia que o Senhor Jesus Cristo, Ele não tinha mudado, Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no meu momento de deserto, eu desisti dessa forma, achei muita covardia. Não vou fazer isso não, Senhor, Tu vai fazer alguma coisa por mim. Eu comecei a orar. Eu louvo a vida, Ariana. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Porque ele foi uma pessoa que chegou lá em casa, né? Viu meus exames, viu tudinho direitinho. A esposa dele é da área também. E ela sabia também da gravidade, do que eu estava passando. Tanto risco para o meu bebê, quanto risco para mim, né? Como mãe. Qualquer momento acontecer alguma coisa ali. Então ele falou assim, minha irmã, o que tu vai fazer? Tu já tomou uma decisão? Eu falei, pastor, eu vou ter. Até vai ser até onde Deus quiser. Minha irmã, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Então é assim, eu tô aqui contigo, nós vamos orar, o Senhor Jesus vai fazer alguma coisa por ti. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Nosso pastor, Ele é muito assim. Ele é dono da vida, irmã, Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. Sim, acabou-se o papo, porque com Jesus não tem meio termo, né? Só assim, né, mais um parênteses aqui. Normalmente, a gente, quando tá passando por alguma situação, principalmente quando recebe uma notícia, assim, pesada, né? Sim. Eu acredito que é natural do ser humano, a primeira reação é se desesperar, né? Se entristecer, ficar impactado negativamente. Por que está acontecendo comigo, né? Ficando impactados negativamente com aquela... É do ser humano, né? Só que eu posso reconhecer e quero ressaltar aqui a diferença de quando você é aquela pessoa que vai buscar no Senhor, através de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, uma palavra que vai ativar a sua fé, ao invés de... Quando a gente não tem esse amparo espiritual, que a gente vai a gente muitas vezes nem busca o conselho, a gente só se desespera, aceita e se conforma com aquela coisa ruim que está sendo jogada em cima da gente. Isso, é verdade. Quando nós recebemos uma notícia, que nós buscamos, assim como aquela viúva, né? Que quando seu esposo morreu, deixou várias dívidas e os credores vinham para buscar os seus filhos. E o que ela fez? Ela procurou um homem de Deus. E ali ela teve um conselho, ela teve uma provisão. Sábio, né? Exatamente, uma palavra, uma provisão, um conselho. Algo que trouxe a ela fé e esperança, né? Então eu vejo a diferença, assim, eu percebo muito, assim, que isso faz completamente toda a diferença na vida de uma pessoa e isso vai impactar a sua história e a história de várias outras pessoas. É mesmo. E assim, se você vê alguém passando por um momento difícil, um momento de dor, que aos teus olhos é impossível, meu irmão, tu não chega lá terminando de matar a pessoa, não. Se tu não tem nada de bom para dizer, fica calado, né? Fica calado, porque a melhor coisa é você ficar calado. Não te mexe no deserto de ninguém, não. Porque tu pode estar interrompendo ali uma fé, né? Porque, Ariana, eu só não recebi coisas boas, não. Eu recebi muitas palavras ruins também, dizendo que eu queria me aparecer. Tu acha mesmo que eu queria me aparecer diante de uma coisa dessa situação? Eu vou ganhar o que likes, vou ganhar status, seguidores, continuando uma gravidez ectópica que pode me matar, pode matar meu filho, pode acabar com a minha família. Então, assim, é loucura, né? A pessoa, não, ela só quer se aparecer. Gente, irmão, gente que serve a Deus. Não sei que Deus que serve, tá entendendo? Tem que se converter novamente, verdadeiramente, conhecer Jesus, o Deus que tu serve. Nascer de novo, porque pessoas que se dizem cristãos, servem a Deus, chegar comigo e dizer, não, mano, não tem jeito pra isso, não. Não tem, não. Você tem que parar. Vai no hospital, porque senão tu vai morrer. Eu falei, meu irmão, se eu morrer pra mim é lucro, morrer pro crente é lucro. Se for através disso, o Senhor vai me levar, Ele tá me preparando, Ele vai me levar e eu vou belíssima, porque se eu não tiver certeza da minha salvação, Ariana, é melhor parar de servir Jesus. É melhor parar de servir a Cristo, que Jesus é esse que eu tô servindo, que no meu momento de prova eu vou desistir, me entregar, tá entendendo? Então, assim, algo ele ia fazer por mim. Ou ele ia me levar, amém, glória a Deus. Ou ele ia fazer algo por mim para que eu viesse testemunhar. Então, meu irmão, passou esse processo, passou o tempo, né? Eu sofrendo, pré-natal, isso e aquilo, fiz todos os exames tudo direitinho. Chegou um belo dia, eu já estava com a minha barriguinha um pouquinho grande, né? Já não conseguia subir direito as escadas da minha igreja. Eu já estava assim com um peso, né? Mas eu estava orando, Ariana. A Tótia não parou de orar, minha irmã. Ela continuou orando e crendo que é alguma coisa. Só que eu dizia assim, Senhor, faz a tua vontade, né? Eu não pedia assim, ai meu Deus, eu quero não. Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade soberana, me dá uma resposta. Chegou um dia que eu já tinha uma consulta com o Dr. Ricardo, né? No médico, tudinho. E aí, antes eu passei lá na igreja, falei pro Ginaldo me leva lá na igreja, o pastor tá lá, era uma tarde, não sei o que, não lembro bem o que ele estava fazendo. Tava ele a bispa no altar, então eu falei, pastor, eu tô indo agora
lá com o Dr. Ricardo, eu tenho uma consulta, não sei se eu venho no horário pro culto, né? Mas eu tô indo para essa consulta e que se for positivo ainda hoje eu conto minha bênção. Eu falei, mano, eu sou muito, tu não tá entendendo não como é que eu sou. Então assim, eu fui, né? Ele falou assim mesmo, mas vamos que vamos orar, tá? Se ajoelhou, pegou, lambuzou a serva do Senhor lá, ele a bispa, né? Orando por mim, falou, Senhor, tá nas tuas mãos, tu vai fazer alguma coisa pra tua serva, ela tá crendo, eu também tô crendo, vamos unir nossa fé, isso e aquilo. Antes disso, só pra colocar a cereja no bolo, passei na minha mãe ali, né? Queria uma oração dela também, que é minha mãe, né? Minha intercessora, minha maior intercessora é minha mãe. Então, assim, fui lá, tava tendo célula. Pense num monte de mulher do círculo de oração. Falei, aqui mesmo. Falei, mamãe, eu tô indo lá com o Dr. Ricardo e vai fazer mais uma ultrassom e tal. Cheguei lá, a mulher se ajoelha aqui. Mais uma oração. Minha irmã pensa uma coisa que eu gosto, eu só põe a mão na minha cabeça e ora e intercede ali por mim. Então foi mais uma vez, né? Mais uma oração ali. Então eu fui crendo, Ariana. Tu não tá imaginando, eu fui assim, pisando em nuvens, mano. Fui crendo com muita dor, porque a minha dor não passava, o nariz não parava de sangrar, né? Sangrava a orelha, sangrava o nariz. Aí eu cheguei lá, muito nervosa, chegou minha vez, falei, falei pro doutor Ricardo, doutor, antes de tudo, a minha gravidez é ectópica. Eu fui falar, ele falou, é mesmo, é? Eu falei, é. E aí foi quando ele foi, mexendo por lá, mexendo por outro, ele falou, não tem nada de gravidez ectópica aqui não, menina. Não tem nada que não, Amanda. Nessa hora, Eliana, eu comecei a chorar. Ele falou, tá aqui teu bebê, ó. E pela primeira vez eu pude ver o meu bebê dentro do útero, porque em todas as vezes meu útero estava limpo. Não tinha, Ariana. Então, pra glória de Jesus, eu pude ali testemunhar diante dos meus olhos. Doutor Ricardo, não, olha, quem conhece o doutor Ricardo sabe que ele é um médico que tem muitas referências profissionais de excelência. Então, assim, muita gente sabe que ele é um bom profissional, ele realmente é. Então ele falou, eu falei, glória a Deus, irmão. Eu falei assim, glória a Deus, doutor, porque eu vim aqui sabendo que Deus ia fazer alguma coisa por mim, porque ninguém acreditou, nem meu marido acreditou, mas eu até entendo o lado dele, porque ele não queria me perder, ele falou, amor, nós vamos ter outras crianças, nós somos novos, isso é aquilo, eu só não quero te perder. Então assim, num casal, enquanto um enfraquece, o outro tem que estar lá, levantando, entendeu? Então naquele momento, mano, eu louvei muito a Deus, naquela clínica, né, e disse, Senhor, mais uma vez, tu és na minha vida. Então Deus, o Senhor me fez lembrar o que eu tinha passado com a aluna, como Ariana, que eu vou duvidar de um Deus que não tinha nem um ano atrás, praticamente não tinha nem um ano que Deus tinha livrado a minha filha da morte, de uma situação em que o Senhor confundiu a medicina, e mais uma vez ele confunde a medicina para mostrar que ele é Deus, e que não há nenhum outro diante dele. Então assim, ele não precisa fazer grandiosas coisas para mostrar que ele é Deus, mas na minha vida ele permitiu que essas duas situações acontecessem, entendeu? Então eu tive o meu filho de 32 semanas, né? Meu filho não foi nem para incubadora. Meu filho nasceu cheio com os pulmões cheios, para a glória de Deus. Tive descolamento na placenta, né? Por conta das coisas que eu passei. Mas, para a glória de Deus, tudo correu bem, né? Para a glória de Deus, foi vitória, foi bênção. Meu filho tem 2 anos hoje. E todas as vezes que eu olho para ele também, é a mesma emoção que eu tenho quando eu olho para minha filha, de que o Senhor é na minha vida. O Senhor, ele é com aqueles que creem, com aqueles que entregam tudo na mão dele. Que fé seria nossa se nós colocarmos as coisas na mão do Senhor e não descansar, né? Então eu deveria descansar, sabendo que Deus faria alguma coisa por mim, e ele me daria o meu milagre, né? Então assim, eu já estava muito, muito confiante que alguma coisa ia acontecer. Eu sempre, em meio à prova, eu tenho essa convicção que algo vai acontecer e que eu não vou ficar ali, tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Que eu não vou permanecer ali naquele deserto, eu não vou permanecer naquela situação. Então isso serve até para você que está nos assistindo, que talvez esteja numa situação que naquele momento o inimigo esteja colocando na sua mente que acabou, é o fim. Não, nunca é o fim. Nunca é o fim, porque quem escreve e determina a nossa história é o Senhor. Então assim, o inimigo muitas das vezes ele tenta frustrar os nossos sonhos, nosso chamado, a nossa vida com determinadas situações a ponto de eu e você desistir, da gente desistir, entendeu? E não é isso que Deus quer pra gente, não é isso. Nós vivemos em um mundo, em um momento em que a opressão, a depressão, a ansiedade está tomando de conta. E eu penso assim, já pensou se eu não tivesse Jesus na minha vida para segurar a minha mão e dizer que eu ia passar por esse momento, que ele era na minha vida? Eu fico imaginando,
Senhor, Tu és grandioso, Tu não permitiu que eu passasse tudo isso longe de Ti, longe dos caminhos, porque talvez eu não suportaria, talvez eu não aguentaria, porque quando você está longe dos caminhos do Senhor, você está vulnerável, né? Você está ali desamparado. Há uma misericórdia, claro, ao redor da tua vida que faz com que tu não morra, tu não se mate, não faça isso, aquilo, que nada de ruim, fatal aconteça. Mas quando você está posicionado na bênção, debaixo da bênção, é mais fácil delas caírem em cima de você, né? Então, assim, eu louvo muito a Deus, Ariana, por tudo isso. Você é minha amiga particular. Você acompanhou tudo isso aqui que eu tô contando, gente. Ela acompanhou, ela sabe que tudo aquilo que eu tô falando aqui, eu não vim aqui pra querer ser, pra me aparecer, né? Pra querer ser melhor que ninguém. Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele tá edificando vidas nesse momento, através desse testemunho. Porque vai dizer pra você, aquele aí, desde aí só vitória. Não, não foi só vitória. Porque depois da cirurgia do meu filho, que eu respirei enfim aliviada, eu perdi meu pai, entendeu? Meu filho teve... Não consegui nem falar, porque no dia 26 foi a cirurgia do meu filho, correu tudo bem. Meu filho não precisou ir para a UTI, né? Como haviam me falado, que ele precisaria ir para a UTI. Ele não precisou ir para a UTI. Quando eu respirei aliviada, no dia 26 de abril, no dia 30 de abril, eu faço aniversário dia 28 de abril, né? E no dia 30 de abril eu perdi meu pai. Eu recebi a pior notícia da minha vida até hoje, foi essa, que a minha irmã me ligou, que o papai acabou de morrer. E eu sentei onde eu estava. Eu disse, Deus, Tu sabe o que tá fazendo. Eu chorei, né? Claro, obviamente. Chorei ali, assim, porque você que já perdeu seu pai, você que já perdeu sua mãe, sabe que no momento em que você recebe essa notícia, você entende que a sua história com o seu pai acabou ali. E é muito dolorido. Isso daí dói demais. Meu pai, ele era aquele pai assim extraordinário, Ariana. Você já se conhece um pouco a história dele. Ele era uma pessoa extraordinária, era aquele pai que cortava os nossos cabelos, que é pra ninguém tocar na gente, lavava os cabelos, cortava os nossos cabelos, catava comida, até a gente grandão, né, pra gente se engasgar, aquela coisa toda. Vocês, quem conhece a gente, o meu irmão Vanilton, que ele é conhecido como Militão, todo mundo conhece, o Vandinho, a Emília, a Cleo, sabe o tamanho que a gente é. E mesmo assim, pra ele, a gente era crianças até o fim. Entendeu? Então, assim, eu perdi meu pai, perdi, assim, aquela imagem masculina que eu tinha como protetor, como provedor. Então, assim, foi um baque atrás do outro. Quando eu pensava que eu ia respirar, veio um baque atrás do outro. E assim, eu poderia reclamar? Poderia. Porque eu sou ser humano, não sou perfeita. Perfeito só Jesus. Mas naquele momento, o Senhor sabe, eu não estou aqui para ser a super heroína, super Keila, não. Mas o meu Deus, Ele testifica aquilo que eu falo. E eu digo, naquele momento eu peguei o meu celular e mandei um áudio pro grupo da minha igreja. E disse, irmã, aqui a irmã Keila, nesse momento eu acabo de receber a notícia, acabo de perder meu pai. Louvado seja o nome do Senhor, que preparou meu pai e que levou para si. E eu aprovei a vontade de Deus. Fácil? Não. É extremamente difícil. É extremamente dolorido você ser forte o tempo todo. Tinha momentos, Ariana, que eu dizia assim, meu Deus, eu não vou dizer nada. Eu só me ajoelhava e chorava, porque Deus, Ele entendia as minhas lágrimas. O Senhor, Ele entendia. Eu não dizia nada, eu não reclamava, eu não pedia misericórdia. Eu só falava assim, Senhor, eu só quero suportar. Se há algo, mas eu fiz essa oração, Senhor, se há algo na minha vida que ainda falta ser mudado e moldado, e por esse motivo eu estou passando por esse deserto, um atrás do outro, Senhor, se há algo em mim que dá falta, meu Deus, eu fiz uma autoavaliação, porque a palavra do Senhor vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Tem que fazer uma autoavaliação. Eu não posso dizer, eu estou passando por isso por causa de fulano. Não, eu tenho que dizer, Senhor, é comigo o negócio? É na minha vida que ainda falta? Há algo em mim que não está te agradando e por isso eu estou passando por isso? Senhor, me mostra, me diga algo, o que é que ainda falta ser mudado para estar de conformidade com o teu querer, com a tua vontade? Ou será que eu nasci para sofrer pelo teu nome? Se for por isso, eu também suporto. Eu também suporto, porque os grandes profetas, os grandes apóstolos, os grandes pregadores, os grandes nomes da Bíblia, eles sofreram muito mais que isso, Ariana. E as lutas que eu estou contando para vocês não se comparam às perseguições que os nossos irmãos passaram no passado, entendeu? E que foram grandiosos os galardões deles. Então, assim, nada se compara ao que eles passaram, as perseguições, né? Então, assim, eu fazia essa pergunta para Deus.
Não que eu questionasse algo, mas eu queria saber se era algum problema comigo ainda, algo na minha vida que ainda faltava, se eu devia pedir perdão para alguém, se eu devia perdoar ainda. Isso, porque a gente fala, o perdão, a falta de perdão causa tudo isso, causa. A falta de perdão faz com que eu não seja perdoada. Ai, mas eu não fiz nada. Não foi eu que fiz nada para ela. Minha irmã, eu já pedi perdão de pessoas que eu não fiz nada. Pelo contrário, a pessoa fez pra mim. Me humilhou, me maltratou, me massacrou. Fez coisas que eu não merecia, falou coisas que eu não merecia ouvir. E eu fui lá, dei um chute na cara do cão e fui lá. E pedi perdão em nome de Jesus. Não é fácil. E não é fácil. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor diz assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu quiser o perdão de Cristo, eu tenho que perdoar. Como é que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não consigo perdoar o meu próximo? Se eu não consigo. Então eu perdoei, eu pedi perdão. E meu coração tá limpo, tá feliz. Porque quando você tem raiva de alguém ou alguém tem raiva de ti, por exemplo, eu tenho raiva de você. Isso daí não influi nada na tua vida. Mas na minha, influi completamente. Entendeu? Então a partir do momento que tu pede perdão, mesmo que tu não tenha sido culpado, não tem problema não. Não tem problema. Deus ele vai agir a teu favor. Nós temos que entender, Ariana, que nós não somos órfãos. Nós temos pai, nós temos advogado, nós temos um juiz, nós temos um médico. Nós não somos órfãos. Então não pense que aquela pessoa que se levanta contra a tua vida, não pense que se te persegue, se te levanta falso testemunho sobre a tua vida, se de alguma forma está te perseguindo, não pense que no reino espiritual isso vai ficar impune, não vai. Keila, mas tu deseja mal? Não, desejo não, mas é a lei da semeadura. Assim que tudo que você plantou, assim você vai colher. Quando a gente passa a entender isso, Ariana, a gente entende o valor da semeadura. O valor da semeadura. Então, assim, eu me questionava muito por isso, por essas questões, né? Pedir perdão de pessoas que lá no passado, minha irmã, que eu feri, né? Porque quando a gente tá no mundo, a gente não tem freio mesmo na língua da gente, né? Não tem freio mesmo, é algo que Deus trabalha, entendeu? E às vezes até na presença de Deus, muitas vezes a gente não se policia, né? A mulher sábia, ela tem que ser sábia no falar, ela tem que ser sábia no agir, porque se a mulher não for para ser bênção, ela acaba sendo uma maldição que sai destruindo tudo, né? A mulher sábia, ela edifica a casa dela, isso daí a palavra do Senhor fala. Pra te entender o poder de uma mulher sábia. Então eu não quero ser tola, eu quero ser sábia. Em todos os momentos eu quero ser sábia no meu casamento, eu quero ser sábia na minha família, eu quero ser sábia no ministério, eu quero ser sábia nos meus amigos. E Ariana, eu sou uma pessoa que, quem me conhece, convive comigo, sabe? Se não for para eu ajudar minha irmã, eu deixo pra lá. Atrapalhar que eu não vou, né? Não há pessoa que vai dizer assim, eu me juntei com aquele ali, ela tava falando mal do fulano, falando. Ela tava cacetando, destruindo. Não, essa pessoa, Satanás não vai se levantar para dizer, porque isso não existe. Isso não existe. Eu sempre vou absorver as qualidades das pessoas. Mesmo que para muita da gente elas pode ser isso, aquilo tem os seus defeitos. Todo mundo está em processo diante do Senhor. Eu tenho meus defeitos, e bem, gostei de nada que eu diga. Então assim, eu sou chata, enjoada, tem dia assim que eu não tô, né? Minha irmã, tem dia que eu não consigo ouvir minha voz. Mas é porque eu sou ser humano, eu sou mulher. E as mulheres sabem que tem dia que nós estamos, pra cima. Não. Mas se tem algo, Ariana, que eu louvo a Deus por eu não fazer, é descontar os meus problemas em cima de quem não tem nada a ver. Isso daí eu não faço, né? Então assim, mas isso é um trabalho de Deus. Porque antes não era assim. Aquele passado não era assim. Ela era vingativa, ela era... Oh meu Deus, até vergonha dizer, mas eu destruía as pessoas assim, em palavras com classe, e a pessoa saía mais no chão que tudo. E tem muita gente tem muitas mulheres, tem muitos homens que se vangloriam de dizer, eu acabei com ela, ficou calada, ficou com a cara no chão, ficou humilhada. Gente, você não imagina no reino espiritual como isso é ruim. Como isso é ruim. Porque a tua boca ela tem que abençoar as pessoas. E a partir do momento em que você amaldiçoa, você não imagina como se abre uma brecha no reino espiritual e Satanás entra ali, e você pode até estar acabando com uma vida. Eu não posso chegar contigo, Ariana, destombar todos os meus problemas que eu tenho em ti, sem saber como é que foi o teu dia. Sem saber se tu tá assim, só no gatilho. Tu tá entendendo? Eu não posso fazer isso contigo, porque eu não sei como é que tá a tua vida, só Deus sabe. Então, minha irmã, não for pra eu chegar contigo e dizer que tu tá linda, que tu é mulher de Deus,
que tu vai passar por essa prova, pela essa situação, bora lá dar um chute na cara do diabo, envergonha Satanás, ele não tem poder sobre a tua vida. Se não for para eu chegar na tua vida e dizer isso, eu prefiro ficar calado na minha, entendeu? Então assim, e nem outra coisa que eu não gosto, fulana chegar para falar mal de fulano comigo, eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir, que ela é perfeita demais, eu não sou. Isso é um trabalhar de Deus, porque eu já fui bem fofoqueira, Ariana. Assim, tudo é um trabalhar de Deus na vida da gente. Então, assim, contando tudo isso que eu já contei, né? O meu jeito de ser, todas as minhas provas, tudo aquilo que o Senhor tem me permitido contar nesse podcast. Estou muito feliz em poder falar de Jesus, poder falar do que Ele fez na minha vida, poder dizer que Deus, Ele é grandioso. E que, por mais que a gente ache que tudo acabou, Ele vai lá e abre assim, ó, aquela luzinha no fim do túnel e mostra: eis-me aqui, eu sou teu isso. Então, assim, eu louvo muito a Deus, né, por hoje eu ter, Ariana, assim, as pessoas falam assim, mas eu não preciso estar em igreja para servir a Deus. Realmente, você pode servir a Deus, porque a igreja é você, né, você é o templo do Espírito Santo, mas quando você tem um suporte de alguém que tá ali, ó, sob as mãos, sobre a tua cabeça, intercedendo pela tua vida, mano, eu sempre digo, pessoas, congreguem-se, não se afastem da sua congregação, congreguem-se sempre, porque a palavra que sai daquele altar não é uma palavra qualquer, é santo. Quantas e quantas vezes já não cheguei, Ariana, dentro da igreja, só pela misericórdia arrastada e sair de lá renovada. Então é muito importante você congregar, é muito importante você estar debaixo da bênção de um pastor, de um apóstolo, né? Seja lá qual seja aquele que o Senhor tem enviado para cuidar de você. Então isso daí é muito importante. Uma ilustração que diz assim a respeito do pincel, né? Aquelas canetinhas. Sim. Se ela ficar destampada, ela seca. Ela seca? Sim. Ou seja, ela está sem cobertura. Sem cobertura. Sem cobertura você seca. Se você mantém o pincel ali tampado com aquela cobertura, cobrindo a pontinha, ele vai durar por bastante tempo. Sim. Você vai poder utilizar. Então, assim somos nós. Nós precisamos dessa cobertura para que a gente não venha secar. Secar e não servir mais de nada, porque o pincel seco... O pincel seco não serve mais para nada, só para ir pro lixo. E a gente é do mesmo jeito. Se a gente secar, se a gente não tiver esse líquido fluindo dentro de nós, por conta de estar debaixo de uma cobertura, nós vamos secar. E aí nós só vamos prestar para ferir, para ser feridos, né? Para ir para o mundo ou para debaixo da terra. É verdade. Então, e é muito triste, né? Essa ilustração tem tudo a ver com é verdade. Precisamos estar debaixo de uma cobertura. Precisamos. Ou seja, nós precisamos estar debaixo de uma autoridade, né? Se você é jovem, você precisa estar debaixo da cobertura, da autoridade dos seus pais. Todos nós, seres humanos, precisamos estar debaixo da cobertura da autoridade eclesiástica, para que o fluir de Deus possa acontecer na nossa vida. Com certeza. A gente não consegue. Nenhuma dessas provações pelas quais nós somos submetidos, nós não resistiríamos. Não resistiríamos. Sozinhos, não. Principalmente se você vai receber, por muitas das vezes, né, a gente vai procurar conselhos com pessoas que não têm sabedoria de Deus. Então essa pessoa vai te dar um conselho errado que pode destruir a tua vida inteira. Verdade. Então assim, tudo assim, eu tenho conversado com minha mãe, né, com os meus pastores, apóstolo Osmar, bispa Josiane. A gente sempre tem esse elo. Eu vejo como um elo, uma família. Logo quando eu entrei lá, eu disse assim pra ela, pra bispa, né? Eu falei assim, bispa, eu não vou dizer aqui pra senhora, olha, eu sou assim, eu sou uma boa ovelha, eu sou uma pessoa que a senhora pode confiar, eu gosto de ajudar na obra, eu sou generosa, eu sou isso. Porque eu não acho legal as pessoas assim, né? E eu falei assim pra ela, a senhora vai me conhecer e a senhora mesmo vai tirar suas próprias conclusões sobre mim. Entendeu? Então assim, chegou um momento em que eu fui... o Senhor Jesus me deu a honra, eu digo honra assim, grandiosa, de estar à frente do círculo de oração de mulheres. Tu tem noção? A minha mãe orou, meu Deus, aí que veio de volta, aí eu me emociono. Aí veio de volta a minha mãe, que ela orou muito durante anos para que eu viesse só estar na presença de Deus. Estar sendo líder do círculo de oração para minha mãe é uma honra ter a filha dela como líder. E ela disse assim, meu Deus, que bom que os meus olhos conseguiram ver a minha filha na presença de Deus e ela lida do círculo de oração. Aí que vem a parte que Deus, a gente acha que já tá bom, né?
A gente acha que o que Deus tem nos abençoado, porque de lá para cá eu só contei a luta, mas nesse meio tempo, enquanto eu passar pela prova com os meus filhos, enquanto eu passar, o Senhor me deu casa, o Senhor fez o meu marido abrir uma empresa, o Senhor fez com que a gente conseguisse comprar o nosso carro, entendeu? Então assim, eu casei, meu casamento foi digno de uma rainha, filha de Deus, serva de Deus. Então assim, todos os meus sonhos, Ariana, que estavam no papel, o Senhor realizou em meio ao deserto. Deserto, entendeu? Então eu vou reclamar de um Deus desse, Ariana? Eu vou me afastar de um Deus desse? Porque Ele não se afasta de nós, é a gente que se afasta dele. Então assim, em tudo isso, eu fui mais que vencedora. Tirando leite de pedra, eu se honrando, eu chorava, eu sorria, eu chorava, eu sorria. Então, Ariana, chegou um momento em que eu completei 1 ano de casada agora em dezembro, né? Glória a Jesus por isso. 1 ano de casada, mas com meu esposo já estou há 7 anos, né? Então, assim, durante esse tempo, a gente tem trabalhado para a obra do Senhor. Tudo que você faz para a obra de Deus não é em vão. A palavra do Senhor diz assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você entende isso, você não se preocupa mais com nada. Entendeu? Quando você entende que quando você vai fazer a obra de Deus, a obra de Deus, irmão, é o quê? É só você estar lá pregando. Não, a obra de Deus é até a igreja que tu limpa, minha irmã. Deus se agrada demais. Deus se agrada demais. Bem-aventuradas são as irmãs que limpam a casa do Senhor com alegria, com amor, limpando. As irmãs que limpam lá na nossa igreja, a irmã Meire, eu vou destacar a irmã Meire, que ela é levita também da casa do Senhor, mas um dia eu vi ela limpando, sabe, Ariana? Louvando. E, não, isso aqui deve estar melhor. Ela limpa o altar com tanto amor, Ariana. Então, assim, ela limpa assim de uma forma, assim como as demais irmãs também, que a gente vê. Eu olhando aqui, eu já me agradei. Imagina o Senhor. Imagina Ele, tu acha que tem como o Senhor Jesus Cristo não derramar bem sobre a vida de uma mulher dessa, uma serva de Deus faz as coisas com amor? Então assim, nós temos muitos exemplos no nosso ministério sobre mulheres assim, mulheres que Deus tem levantado ali naquela igreja, pastoras, missionárias, minhas amigas também que, apesar de serem novinhas na fé, né, a irmã Darliane Martins, que ela é bem conhecida, né, proprietária da loja Adoro Modas, olha a propaganda. Então assim, é uma menina que apesar de ser muito novinha, ela é bem mais nova que eu, né, e assim, agora 19, a Ariana faz 1 ano que ela perdeu a mãe dela, de uma hora para outra, né, perdeu a mãe dela. E ela ficou muito fragilizada porque ninguém esperava, a mãe dela não estava doente. E ela no ápice assim, da vida dela com Deus, perdeu a mãe, a intercessora dela. Então assim, ela poderia paralisar ali? Poderia, porque no mesmo ano a loja dela fechou, entendeu? Então assim, uma prova. E minha irmã, aquela mulher ali, ela diz assim que quando ela crescer ela quer ser que nem eu. Mal ela sabe que o Senhor Jesus já está preparando ela para ser também canal de bênção para vir de outras mulheres. Porque uma mulher de Deus, uma mulher que quando fala a palavra do Senhor, a gente se arrepia, a gente sente a presença de Deus através da vida dela. Não só ela, de fé, não só ela, mas como a nossa própria bispa Josiane, pastora Josiele, pastora Valdíria. E se eu for falar as mulheres de Deus que Deus tem levantado ali, a irmã Eliane Santos, tantas mulheres ali que elas acham talvez que eu seja inspiração, mas elas também me inspiram muito. E poder liderar essas mulheres, Ariana, para mim é uma honra. É uma honra. Um privilégio, né? Privilégio. Então chegou o Réveillon, último dia do ano, né? Último dia do ano nós fizemos o pastor Sal, vamos fazer um culto e tal. E aí mais uma vez eu fui apresentada como líder, mais uma vez do círculo de oração. E aí que vem, minha irmã, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? Depois de tudo que nós passamos, muitas das vezes você que passa por um problema, uma dificuldade, você pensa assim, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de tanto errado? Às vezes você não fez nada de errado, mas o processo tem que ser feito, porque eu não posso, Ariana, colocar uma comida boa no recipiente sujo. Eu tenho que limpar aquele recipiente. Eu tenho que tratar daquele recipiente para poder receber aquela comida boa. Tá entendendo? Então é assim que somos nós. Assim que somos nós. O Senhor, Ele não poderia me dar uma bênção grandiosa, eu sendo da forma que eu era. Ele deveria me tratar em todos os momentos, em todos os setores da minha vida. Ele tinha que tratar, não só a mim, mas também ao meu esposo. Então assim, forjar o caráter. Forjar o nosso caráter, porque eu sempre disse assim, Deus, aonde eu chegar, que as pessoas venham te ver através da minha vida. Eu quero ter o teu caráter. Mas para me ter o caráter de Cristo, será que Ele vai dar... Não é assim. Ele pode até ser que Ele é Deus, né? Mas tem todo... Ele não quer, Ele não vai fazer isso porque é muito fácil. Há um tratamento muito grande. Então, foi no dia, né, em que nós estávamos lá na nossa igreja, no último dia do ano, culto da virada, de agradecimento, de gratidão.
Então, assim, o Senhor Jesus nos deu uma honra muito grande. Naquele momento, nosso apóstolo chamou, né, o casal, a irmã Josiele, o irmão Jonathan, chamou eu e meu esposo, né, dizer que o Senhor estava mandando, e eu fico muito honrada, Ariana, em ser consagrada através da vida do pastor Odimar, do apóstolo Odimar, porque o meu pastor, ele não consagra uma pessoa sem Deus, mostrar muito que é realmente aquela pessoa. Não importa se você tem um patamar financeiro alto, ele não está nem aí para isso. Não importa se tu ajuda em tudo, não existe política dentro da nossa igreja, entendeu? Então, assim, não importa se tu vai reformar a igreja toda, não importa. Se Deus não mandar te ungir, não adianta. O teu negócio com Deus é outra história. Não tem isso. Tá entendendo? Então, assim, me chamou nós e mandou nós se ajoelhar lá na frente, leu a palavra do Senhor, falando sobre Davi, né? Que foi chamado, e aquela coisa toda foi muito forte. Então, assim, quando ele ungiu o casal, né, de pastores, irmã Josiele, irmão Jonathan, foram ungidos pastores. A Ariana, quando chegou na nossa vez, a gente achou que a gente ia ser ungidos a diáconos, né? Que, ao meu entender, né, é o primeiro passo, né, na vida cristã, assim. Minha irmã, quando ele derramou o óleo, falou: eu unjo os teus servos, Senhor, como pastores da tua obra. Naquele momento, Ariana, o Senhor é testemunha de que ele falou no meu coração. Por isso eu permiti tudo o que eu permiti na tua vida até hoje. Porque naquele momento, Ariana, tudo que eu tinha passado estava valendo a pena. Tudo que eu tinha passado tinha feito sentido para mim. Porque o Senhor Jesus já estava nos preparando para aquele momento. E para mim, Ariana, mais do que ouro, mais do que prata, aquele momento foi o momento mais feliz da minha vida. Eu poderia morrer naquele instante e dizer: Senhor, eu estou realizada na minha vida. Eu realizei todos os meus sonhos da minha vida. E o mais importante de tudo, Ariana, é poder ver que a minha mãe estava ali perto para presenciar aquilo que Deus fez na minha vida. Para vocês, mães que estão me assistindo nesse momento, não desistam dos seus filhos. Não parem de orar pelos seus filhos. Não desistam daqueles que o Senhor te entregou, porque vai chegar um momento que teus olhos vão ver aquilo que o Senhor te prometeu um dia. Assim como os olhos da minha mãe viu, Ariana. Eu, na presença do Senhor, sendo ungida a pastora. Então, não para minha honra, não para minha glória hoje, Ariana. Hoje ela está no patamar negativo. Hoje eu sou mais serva ainda. Porque quanto maior o patamar, mais a casa do oleiro eu tenho que descer. Mais a casa do oleiro eu tenho que estar preparada, porque eu sei que não será fácil. Não é o pastoreio, não é patamar, o pastoreio é obra, é missão. Mais do que nunca o Senhor naquele grande dia vai me cobrar, entendeu? É mais cobrança. Então, mais do que nunca nós temos que ser exemplos. Mais do que nunca nós temos que ser exemplo de força, fé e obediência. E obediência, entendeu? Porque nós estamos sendo, nós a todos os dias estamos ali como vitrine. A todos os dias nós estamos ali como vitrine das pessoas, né? Porque a qualquer momento, Ariana, as pessoas dizem: tu não é pastora. Um dia desse eu fui rir alto. Aí a pessoa diz: tu não é pastora, tu não pode rir assim. Eu falei: eita, você vai por terra, demônio, que eu não vou poder rir. Tá repreendido. Então, assim, eu continuo, né, na minha integridade com Deus, né? Hoje, né, pra glória de Deus, pastora Keila Tananta, pastor Edinaldo Bezerra, meu esposo. E nós estamos muito felizes por estar na casa do Senhor. Muito felizes por tudo que o Senhor tem preparado. Lutas vão vir, porque não acabou. Não acabou porque a minha luta não é contra carne e sangue. A minha luta é contra os principados e potestades. Então não vai acabar. Satanás não está satisfeito. Mas nós estamos... Está muito gostando de mim, não. Eu nem quero que ele goste. Eu estou muito feliz, Ariana, por estar aqui mais uma vez contando testemunhos. Dizer que Jesus é grandioso. E também, assim, para você que está nos assistindo nesse momento, espero que essa entrevista alcance um número de pessoas grandiosas, que venham edificar vidas, que vidas venham ser alcançadas através da palavra, né? Dizer assim que a palavra que diz que é bastante conhecida, mas eu amo, que a palavra que diz, João 3,16, que diz que ele amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, meu irmão, é algo que nós almejamos. Eu não quero sofrer daí pro inferno, Ariana. Tá repreendido, não. Eu quero perseverar até o fim. Eu quero ser uma mulher sábia até o final, que é para naquele grande dia, né, minha amiga, nós estarmos ali e o Senhor me reconhecer, me chamar pelo nome. Vai ser muito triste naquele grande dia eu sofrer tanto aqui na terra. Ainda naquele grande dia, Senhor, apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Essa palavra é forte, mas eu não quero ouvir, não vai ser bonito, não. Então, assim, eu quero perseverar até o fim. Espero que Deus nos dê força, né? Nos dê sabedoria
para que a gente continue esse caminho, que é de Jesus Cristo. Não há outro caminho melhor que esse, não. Digo e comprovo, afirmo e provo. Não há outro Deus maior que esse. Eu nem te deixei falar, né, nego? Mas aqui é isso, pode falar. Pode falar, se é de Jesus, pode falar. É verdade. Eu quero muito agradecer a Deus. Oh, Estou muito grata. Glória a Deus. Estou muito feliz em mais uma vez assim, poder ouvir hoje na íntegra. Nem foi tudo, mas eu estou com medo de passar 5 horas aqui falando. Um testemunho, né? Um testemunho muito forte. Amém. Com certeza. Muitas vidas vão estar sendo impactadas ao assistir esse Eu creio em nome de Jesus. Porque eu creio assim que o Senhor, ele nos permite, eu creio da mesma forma que você, Ele nos permite passar certas situações para que nós possamos verdadeiramente glorificar o nome do Senhor. Sim. Através da vitória. É verdade. Né? Porque, na verdade, se a gente parar para observar, muitas pessoas gostariam de ter a nossa vitória, gostariam de ter aquela unção, gostariam de ter aquela bênção. Não sabe o processo. Gostariam de ter aquele sorriso alegre, grato, natural, mas não querem nem em pensamento passar pelo processo que nós temos que viver. Então, assim, né, é algo assim, tremendo você poder acompanhar, né, as vitórias, as bênçãos, poder acompanhar o testemunho, né, aonde você verdadeiramente conseguiu perseverar, né, firme na fé em Jesus Cristo, na fé nesse Deus tão poderoso, nesse Deus tão maravilhoso, que nos ama de uma forma tão imensurável, né? E ao olhar para a tua vida, eu consigo contemplar a glória e o amor de Deus. Amém, né? Verdade. A forma como ele cuida da gente em cada detalhe, a forma como Ele nos ama em cada detalhe, em todos os momentos da nossa vida, Ele nos ama. Então eu quero, assim, dizer que eu desejo, assim, tudo de melhor. Eu sei que parece um pouco clichê essa palavra, mas eu verdadeiramente desejo tudo de melhor do Senhor do céu na tua vida, que para sempre repouse a bênção do Senhor sobre você, sobre o pastor Edinaldo, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, os negócios de vocês e o teu ministério, o ministério que o Senhor tem colocado na mão de vocês. Glória todos, a Deus. Né? Que o Senhor abençoe para sempre a vida de vocês, a família, o ministério. Deus abençoe tudo que vocês colocarem as mãos, aonde vocês pisarem a planta do pé de vocês. Amém. Seja abençoado, que vocês sejam luz na vida de todas as pessoas que passarem por vocês. Em nome de Jesus, Keila, muito obrigada. Eu que agradeço, mulher. E também não posso sair daqui, Ariana, sem antes ministrar também na tua vida. O Senhor diz, de graça receber e de graça dar. Eu também ministro na tua vida hoje, nesse dia, Ariana, na tua vida, na vida do teu esposo Elilson, na vida dos teus filhos, toda sorte de bênção na tua vida, que teu nome, minha amiga, seja soprado nos 4 cantos desse mundo de forma positiva. Eu desejo que todos os teus sonhos se realizem conforme a vontade de Deus. Eu sei que o lugar que tu vais, tu será grandiosa. Eu sei que onde tu chegar, tu serás abençoada. E eu determino sobre a tua vida toda sorte de bênção, que tudo aquilo que o Senhor te prometeu um dia, Ele cumpra, porque você está deixando tudo, sou eu, para fazer o chamado do Senhor. E isso daí só são para os corajosos. Que o Senhor Jesus venha derramar sobre você, sobre a tua casa, bem sem medida, e que nenhum mal chegue em tua tenda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada.